Hábitos estoicos que fazem você envelhecer mais devagar. Existe algo acontecendo agora, dentro de você, e você provavelmente não percebe. Não é o tempo que está te envelhecendo mais rápido. Não são os anos passando. É a forma como você pensa, reage e vive. Todos os dias, pequenos hábitos mentais estão acelerando o desgaste da sua mente, drenando sua energia, aumentando seu estresse e, silenciosamente, antecipando aquilo que você chama de envelhecimento. Mas aqui está o ponto que muda tudo. O envelhecimento não começa no corpo. Ele começa na mente. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Eles não buscavam apenas viver mais. Eles buscavam viver melhor, com clareza, estabilidade e controle, mesmo diante do tempo, da pressão e do caos. E neste vídeo, você vai descobrir os hábitos estoicos que fazem você envelhecer mais devagar. Não apenas externamente, mas internamente. Porque quando sua mente está sob controle, o tempo perde o poder que tem sobre você. Hábito 1. Eliminar o estresse desnecessário. Existe um tipo de desgaste que envelhece você muito mais rápido do que o tempo. O estresse constante. Não aquele causado por situações reais e inevitáveis, mas o estresse que você mesmo cria dentro da sua mente. Preocupações repetitivas, pensamentos antecipando problemas que ainda não aconteceram, reações exageradas a coisas pequenas. Tudo isso mantém seu corpo em estado de alerta contínuo. E esse estado, quando prolongado, não apenas desorganiza sua mente, ele acelera o desgaste do seu sistema inteiro. Marco Aurélio escreveu em Meditações que a mente deve permanecer tranquila diante das circunstâncias externas, porque não são os eventos que perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Observe com atenção o que isso significa. O problema não está no que acontece, mas na forma como você interpreta o que acontece. Quando você reage a tudo, quando você se preocupa com tudo, quando você se irrita com tudo, você cria um ciclo constante de tensão. E essa tensão cobra um preço. Ela drena sua energia, compromete sua clareza e, com o tempo, afeta até seu corpo. Agora perceba algo essencial. A maior parte do estresse que você sente não vem de situações reais. Vem de pensamentos que você decidiu alimentar. E cada pensamento desses é como um pequeno desgaste acumulado ao longo do dia. Epicteto ensinava que devemos examinar nossas impressões antes de aceitá-las. Isso significa que você não precisa reagir automaticamente a tudo que sente. Você pode pausar, pode observar, pode escolher não entrar naquele estado. Agora imagine isso na prática. Uma situação acontece. Algo te irrita, algo te preocupa, algo foge do esperado. Antes você reagiria imediatamente. Agora, você interrompe. Você observa e pergunta: isso realmente exige minha energia? Isso está sob meu controle? Isso vai importar daqui a algum tempo? E muitas vezes a resposta será não. E nesse momento, você escolhe não se envolver, não alimentar, não intensificar. Sêneca escreveu, em Sobre a Ira, que a mente deve ser treinada para não se deixar dominar pelas primeiras reações, porque é nelas que o estresse começa. E quando você corta isso no início, você evita todo o ciclo que viria depois. Com o tempo, esse hábito transforma sua forma de viver. Situações deixam de ter o mesmo peso. Pequenos problemas deixam de gerar grandes reações. Sua mente se torna mais estável, mais leve. E então algo muda. Você começa a perceber que não está mais constantemente tenso, não está mais constantemente reagindo. Existe espaço, existe calma, existe controle. E essa calma não é apenas emocional. Ela impacta diretamente seu corpo, sua energia e sua forma de envelhecer. Porque uma mente que não vive em estado de alerta constante não se desgasta da mesma forma. Ela preserva, ela equilibra, ela sustenta. E é exatamente isso que faz você envelhecer mais devagar. Hábito 2. Não carregar o passado. Existe um peso invisível que acelera o envelhecimento mais do que qualquer fator externo. O passado que você insiste em carregar. Erros, arrependimentos,
situações que você revive mentalmente, conversas que já terminaram, decisões que você gostaria de ter mudado. Sua mente retorna a isso repetidamente, como se pudesse reescrever algo que já está concluído. E cada vez que você faz isso, você revive o desgaste emocional daquele momento. Não uma vez, mas várias vezes ao dia. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, que devemos nos concentrar apenas no presente, porque o passado já não nos pertence mais. Isso não é apenas filosofia. É uma estratégia de preservação mental. Porque quando você vive preso ao passado, você não apenas perde o presente, você se desgasta continuamente com algo que não pode ser alterado. Agora observe com honestidade. Quantos dos seus pensamentos estão voltados para algo que já aconteceu? Quantas vezes você repete mentalmente a mesma situação, tentando entender, justificar ou corrigir? E o que isso muda de fato? Nada. Apenas consome energia. Apenas mantém sua mente presa em um ciclo que não tem saída. Epicteto ensinava que devemos aceitar aquilo que não pode ser mudado e direcionar nossa atenção para o que ainda está em nosso poder. Isso significa que o passado deve ser utilizado como aprendizado, não como prisão. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão consciente. Parar de revisitar. Parar de alimentar. Parar de dar continuidade a algo que já terminou. Agora imagine isso na prática. Um pensamento do passado surge. Pode ser um erro, uma lembrança incômoda, uma situação que ainda te incomoda. Antes, você mergulharia nesse pensamento. Agora, você reconhece e interrompe. Você lembra a si mesmo que aquilo já passou, que não pode ser alterado e que permanecer nisso não traz nenhum benefício. E então você retorna ao presente. Parece simples, mas exige disciplina. Porque sua mente foi treinada para revisitar, para analisar, para tentar resolver o que já está encerrado. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio que grande parte do sofrimento humano vem de se apegar ao que já não existe. E enquanto você mantém esse apego, sua mente continua sendo drenada por algo que não tem solução. Com o tempo, quando você começa a cortar esse padrão, algo muda. O volume de pensamentos diminui. A carga emocional reduz. Existe mais leveza, mais espaço, mais presença. E isso impacta diretamente sua forma de envelhecer. Porque uma mente que não carrega o passado não vive sob o peso constante de emoções antigas. Ela se mantém mais estável, mais clara e menos desgastada. E isso preserva sua energia, preserva sua clareza, preserva sua própria vida. Hábito 3. Simplificar a vida. Menos excesso, mais clareza. Existe um tipo de desgaste que não vem de grandes problemas, mas do acúmulo constante de pequenas coisas. Excesso de estímulos, excesso de informação, excesso de decisões, excesso de distrações. Sua mente está sempre ocupada, sempre reagindo, sempre processando algo novo. E quanto mais você acumula, mais difícil se torna manter clareza. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, carta 2, que a mente não se fortalece quando está espalhada por muitas coisas. Ela se enfraquece. Observe o que isso revela. Não é a falta de capacidade que gera o caos, é o excesso de dispersão. Quando você tenta acompanhar tudo, pensar em tudo, resolver tudo, sua mente perde foco. E sem foco, surge a confusão. Agora perceba algo essencial. Grande parte do que ocupa sua mente não é necessário. São estímulos que você aceitou sem questionar. Conteúdos, preocupações, tarefas, compromissos que não contribuem, mas consomem. E cada um deles adiciona uma pequena carga. Isoladamente parecem leves, mas juntos criam um peso constante. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, que devemos fazer menos coisas, mas fazê-las melhor. Isso é simplificação. Não significa fazer pouco. Significa eliminar o que não importa para preservar o que realmente importa. Agora traga isso para a prática. Observe seu dia.
Quantas coisas você faz que não precisam ser feitas? Quantas informações você consome que não agregam? Quantas decisões você toma que poderiam ser eliminadas? Quando você começa a cortar esses excessos, algo muda imediatamente. Sua mente fica mais leve, mais organizada, mais focada. Epicteto ensinava que devemos direcionar nossa atenção apenas para aquilo que tem valor real. Isso exige disciplina. Porque o excesso é fácil, ele está disponível o tempo todo. Mas o controle vem da escolha, da decisão consciente de não se expor a tudo, de não reagir a tudo, de não assumir mais do que o necessário. Com o tempo, esse hábito transforma sua percepção. Você começa a perceber que não precisa de tanto para funcionar bem, que clareza não vem de adicionar, mas de remover, e essa remoção reduz o desgaste mental. Porque sua mente deixa de operar sobrecarregada. Ela passa a operar com precisão. E precisão economiza energia. Reduz tensão. Aumenta controle. E isso impacta diretamente sua forma de envelhecer. Porque uma mente simples, focada e organizada não vive sob constante pressão. Ela se preserva. Ela sustenta. Ela mantém equilíbrio ao longo do tempo. E é exatamente isso que desacelera o desgaste interno. Hábito 4. Controlar a reação. Não ser dominado pela emoção. Existe um momento decisivo em qualquer situação, o instante entre o que acontece e a forma como você reage. É nesse intervalo que sua mente envelhece mais rápido, ou se fortalece. A maioria das pessoas não percebe esse momento. Elas reagem automaticamente. Irritação, ansiedade, impulsividade. Tudo acontece sem filtro. E cada reação dessas gera desgaste, não apenas emocional, mas físico. Sêneca escreveu em Sobre a Ira, livro 1, que nenhuma paixão é mais destrutiva do que aquela que não é controlada. Porque quando você reage sem pensar, você entrega o controle da sua mente para o estímulo externo. E uma mente que não controla suas reações vive constantemente em estado de instabilidade. Agora observe com atenção. Quantas vezes por dia você reage sem perceber? Uma mensagem, uma opinião, um imprevisto. Pequenas situações que não deveriam ter peso, mas que geram resposta imediata. E cada uma dessas respostas cria tensão. Acelera seus pensamentos. Eleva sua energia de forma desnecessária. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, que você sempre tem o poder de não reagir. Isso muda completamente a perspectiva. Porque significa que a reação não é inevitável. Ela é uma escolha. Mas essa escolha só existe quando você desenvolve consciência. Agora imagine isso na prática. Algo acontece. Uma situação que normalmente geraria uma reação imediata. Antes, você responderia sem pensar. Agora você faz diferente. Você percebe o impulso surgindo. Percebe a emoção se formando. E decide não agir naquele momento. Você segura. Observa. Permite que a intensidade diminua. Esse pequeno atraso muda tudo. Porque a emoção perde força rapidamente quando não é alimentada. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Isso significa que você pode reavaliar antes de reagir. Pode escolher interpretar de outra forma. Pode decidir não se envolver emocionalmente. Com o tempo, esse hábito se fortalece. Sua mente deixa de ser arrastada por qualquer estímulo. Você passa a responder com mais calma, mais clareza, mais precisão. E isso reduz drasticamente o desgaste interno, porque você não vive mais em constante reação. Não vive mais em estado de tensão contínua. Existe estabilidade, existe controle. E essa estabilidade preserva sua energia, preserva sua mente, preserva sua forma de viver. Porque uma mente que não é dominada pela emoção não se desgasta da mesma forma. Ela permanece firme, equilibrada e menos afetada pelo tempo. Hábito 5. Cultivar calma interna diária. Treino de equilíbrio. Existe um erro silencioso que acelera o desgaste da mente. Viver o dia inteiro reagindo e nunca parar para se estabilizar.
Você acorda já pensando, passa o dia resolvendo, reage a estímulos o tempo todo e termina exausto. Sem pausa, sem recalibrar, sem recuperar o equilíbrio. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio que a mente precisa de momentos de recolhimento para se fortalecer. Não como fuga, mas como manutenção. Porque assim como o corpo precisa de descanso, a mente precisa de silêncio. Agora, observe o impacto disso. Quando você não cria esses momentos, sua mente acumula tensão. Pequenas pressões ao longo do dia que não são liberadas. E esse acúmulo se transforma em cansaço constante, irritação fácil, perda de clareza. Não é apenas o que acontece com você. É o fato de você nunca parar para se reorganizar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo diariamente. Não apenas para refletir, mas para alinhar a mente. Para retornar ao centro. Isso revela algo profundo. A calma não aparece sozinha. Ela é cultivada. Agora traga isso para a prática. Em algum momento do seu dia você interrompe. Sem estímulo, sem distração. Apenas presença. Pode ser alguns minutos em silêncio, observando a respiração, ou simplesmente reduzindo o ritmo e trazendo atenção para o agora. Nesse momento, sua mente começa a desacelerar. Os pensamentos perdem intensidade. O corpo relaxa. Existe um retorno ao equilíbrio. Epicteto ensinava que devemos treinar a mente constantemente, não apenas quando os problemas aparecem. Isso significa que você não espera o caos para buscar calma. Você constrói calma diariamente para que ela esteja presente quando o caos surgir. Com o tempo, esse hábito muda sua base emocional. Você deixa de viver em estado de tensão constante. Sua mente se torna mais estável, mais preparada, mais resistente, porque ela não está sendo pressionada continuamente sem pausa. E isso impacta diretamente sua forma de envelhecer. Uma mente que encontra equilíbrio diariamente não acumula o mesmo nível de desgaste. Ela se regula, se reorganiza, se preserva. E essa preservação se reflete na sua energia, na sua clareza e na forma como você atravessa o tempo. Hábito 6. Viver com propósito. Direção clara. Existe um fator silencioso que acelera o desgaste da mente mais do que qualquer outro. A falta de direção. Quando você não sabe exatamente para onde está indo, sua mente tenta compensar criando movimento constante. Você faz mais, pensa mais, reage mais, mas sem avanço real. E essa sensação de estar sempre ocupado, mas nunca satisfeito, gera um tipo profundo de desgaste interno. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, que cada ação deve ser feita como se fosse a última, com clareza de propósito e intenção. Isso revela algo essencial. O problema não é o esforço. É o esforço sem direção. Quando você age sem propósito, sua mente não encontra sentido no que faz. E sem sentido, surge o vazio, a frustração e a inquietação. Agora observe com honestidade. Quantas coisas você faz apenas por hábito, por obrigação ou por impulso? Quantas decisões você toma sem saber por quê? Esse tipo de vida fragmenta sua mente. Porque cada ação sem propósito é um gasto de energia sem retorno. E ao longo do tempo, isso cria cansaço, confusão e perda de motivação. Epicteto ensinava que devemos alinhar nossas ações com aquilo que realmente importa, com aquilo que está sob nosso controle e tem valor real. Isso exige reflexão, exige parar e definir o que é essencial. Agora imagine isso na prática. Antes de agir, você questiona: isso me aproxima de quem eu quero me tornar? Isso tem valor real? Isso merece minha energia? Quando você começa a responder com honestidade, muitas coisas deixam de fazer sentido e naturalmente são eliminadas. O resultado disso é imediato. Sua mente se torna mais focada, mais direcionada. Existe menos dispersão, menos conflito interno, porque você não está mais dividido entre múltiplos caminhos sem clareza. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. E essa frase define exatamente o problema. Sem direção, qualquer esforço se torna desgaste.
Mas quando você define um propósito, tudo se organiza. Suas decisões ficam mais simples, suas ações mais precisas, sua mente mais estável. E essa estabilidade reduz o desgaste mental ao longo do tempo, porque você não está mais desperdiçando energia com aquilo que não importa. Você está focado. E foco preserva. Preserva sua energia, sua clareza e sua própria vida. Uma mente com propósito não se perde facilmente. Ela avança. E ao avançar com direção, ela se desgasta menos, porque cada passo faz sentido. E quando existe sentido, o peso diminui. Conclusão. Você não envelhece pelo tempo, mas pelo desgaste. Agora você entende algo que a maioria das pessoas nunca percebe. O que acelera seu envelhecimento não é apenas o passar dos anos. É a forma como sua mente reage ao que acontece dentro e fora de você. Pensamentos descontrolados, reações impulsivas, excesso de estímulo, falta de direção, apego ao passado, ausência de calma. Tudo isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, todos os dias. E é exatamente por isso que passa despercebido. Mas os estoicos enxergaram isso com clareza. Eles entenderam que a mente pode se desgastar, ou pode se preservar. E essa escolha não está no mundo externo. Está na forma como você vive internamente. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, que a mente deve permanecer firme, como uma fortaleza que não se abala com o que acontece ao redor. E essa fortaleza não nasce pronta. Ela é construída. Toda vez que você corta um pensamento inútil, toda vez que você evita uma reação impulsiva, toda vez que você escolhe a calma ao invés da pressa, toda vez que você volta ao presente, você está fortalecendo essa estrutura, você está reduzindo o desgaste, você está preservando sua mente. E quando sua mente se preserva, o tempo perde força, porque envelhecer não é apenas sobre o corpo, é sobre quanto você se desgasta ao longo do caminho. E uma mente disciplinada não se desgasta da mesma forma. Ela permanece clara, estável e no controle. E quando isso acontece, você não apenas vive mais, você vive melhor.